O universo tem um jeito de equilibrar as coisas, não é? Muitas vezes de maneiras que não conseguimos ver até que o momento seja perfeito. A energia que te envolve agora, especialmente considerando a data, carrega uma história muito específica e poderosa. É uma história sobre resiliência, sobre as sombras que existem na vida dos outros e sobre o trabalho silencioso e constante da justiça cósmica. Ao nos conectarmos com a atmosfera espiritual para você hoje, terça-feira, 3 de março de 2026, uma mensagem clara se revela sobre uma situação que vem se desenrolando silenciosamente em sua vida, talvez por mais tempo do que você imagina. Esta não é uma coleção aleatória de pensamentos, mas sim uma narrativa coerente que as cartas e a energia revelaram, e que fala diretamente ao que você tem guardado em seu coração. Imagine, por um instante, duas pessoas. Pessoas que você talvez conheça, em quem confie ou, pelo menos, tenha permitido entrar em seu círculo social. Enquanto você vivia sua vida abertamente, enfrentando seus desafios de frente, lidando com as lutas e dores visíveis a todos, esses dois indivíduos operavam em uma dimensão completamente diferente. Eles teciam uma narrativa nas sombras, trabalhando silenciosamente para minar os alicerces da sua construção. Acreditavam ser intocáveis, escondidos atrás de máscaras de neutralidade ou até mesmo de amizade. Mas as marés cósmicas estão mudando agora, e a energia sugere que o mundo que construíram em segredo está começando a desmoronar de uma forma que está além do seu controle. Não se trata de vingança mesquinha ou de um desejo de que coisas ruins aconteçam aos outros. Trata-se de uma lei universal de restauração, um retorno poético e permanente ao equilíbrio que opera, quer acreditemos nele ou não. A percepção espiritual aqui apresentada refere-se a um período em que você pode ter sentido uma resistência estranha e persistente em sua vida. Portas que deveriam ter se aberto permaneceram fechadas. Relacionamentos que pareciam sólidos começaram a parecer instáveis. Você carregava um peso de confusão, uma sensação de exaustão sem um motivo claro. Talvez você tenha questionado sua própria intuição, perguntando-se se estava sendo sensível demais ou imaginando coisas. A mensagem que chega agora é que sua intuição estava certa o tempo todo. Você estava sentindo a energia silenciosa e calculista daqueles que não estavam do seu lado, daqueles que se posicionavam como amigos enquanto trabalhavam ativamente contra sua paz e sucesso. Isso vem se intensificando há algum tempo, e a energia protetora que você se sentiu forçado a adotar, essa postura defensiva que você teve que assumir, é o primeiro grande sinal da verdade dessa situação. Não há nada de errado com sua percepção. Na verdade, sua percepção tem sido sua maior aliada, mesmo quando você duvidou dela. Imagine-se em um ponto elevado. Você está em uma posição de força, mas cercado. De baixo, desafios constantes vêm de todas as direções. Você teve que defender não apenas suas conquistas, mas também seu caráter, sua reputação e seu direito de simplesmente existir em seu próprio espaço. Isso exigiu um esforço contínuo, uma resiliência guerreira que se manteve ativa por muito mais tempo do que você provavelmente imagina. Você teve que se defender de diferentes tipos de ataques, às vezes fofocas, outras vezes sabotagem profissional e, em outras ocasiões, manipulação emocional mais sutil. Você teve que enfrentar cada desafio, um por um, enquanto tentava simplesmente viver sua vida e seguir em frente. A beleza do seu espírito, sua natureza adaptável e comunicativa, provavelmente foi subestimada por essas pessoas. Elas confundiram sua abertura com fraqueza, sua capacidade de enxergar múltiplos pontos de vista com indecisão. Pensaram que seu charme era apenas superficial. Mas esse foi o primeiro e mais crucial erro delas. Sua resiliência provou ser sua maior arma, e o próprio chão que você pisa se tornou mais alto por causa das batalhas que você travou. O importante para entender sobre essa postura defensiva é que não se tratava apenas de revidar. Tratava-se de manter o equilíbrio quando tudo ao seu redor parecia estar te desestabilizando. Houve momentos em que você provavelmente quis desistir, recuar, deixar que eles conquistassem a colina só para poder descansar. Mas algo dentro de você se recusou. Esse algo era o seu espírito, a sua verdade essencial, a sua convicção de que o que você construiu era real e merecia existir. As varinhas que surgiam de baixo, representando cada ataque e cada estratégia usada contra você, nunca pararam de vir. Mas você também não parou. Você enfrentou cada uma delas com a força da sua convicção.
E, ao fazer isso, você provou algo para si mesma que nenhuma validação externa jamais poderia proporcionar. Você provou que é inabalável quando se mantém firme na sua verdade. Essa é a base sobre a qual o seu próximo capítulo está sendo construído. Provavelmente houve um período, porém, em que você se viu preso em uma difícil luta interna. Um tempo em que você estava com os olhos vendados pela sua própria esperança, carregando duas verdades pesadas cruzadas sobre o seu coração. Você sabia, em algum nível profundo e subconsciente, que algo estava errado, mas não conseguia encarar a situação por completo. Talvez uma dessas pessoas fosse alguém que você amava, alguém com quem você compartilhava uma história, e a ideia da traição era dolorosa demais para ser totalmente reconhecida. Você protegeu seu coração recusando-se a ver o quadro completo. Você reuniu informações, percebeu padrões, conectou os pontos, mas também resistiu às conclusões. Você dizia a si mesmo que estava pensando demais. Sua intuição falava com você através dos seus sonhos, da sensação de desconforto no estômago, da tensão repentina nos ombros sempre que essas pessoas estavam por perto. Mas sua mente consciente tentava racionalizar tudo. Esse período de estar preso entre saber e não querer saber foi uma pausa necessária. Foi um tempo de reunião, de preparação subconsciente para o momento em que você estaria pronto para enxergar com clareza. Esse impasse interno, esse lugar onde você se sentava com os braços cruzados sobre o coração, não era sinal de fraqueza. Era sinal de profunda humanidade. Você queria acreditar na bondade das pessoas. Queria dar o benefício da dúvida. Queria preservar os relacionamentos e a história que significavam algo para você. E não há nada de errado nisso. Aliás, esse desejo de ver o bem é uma das suas qualidades mais belas. Mas a água atrás de você, representando sua mente emocional e subconsciente, nunca estava parada. Estava sempre em movimento, sempre refletindo a verdade para você, mesmo quando você não estava pronto para encará-la diretamente. Os sonhos que você tinha, os súbitos lampejos de intuição, os momentos em que uma lembrança aleatória surgia e de repente fazia sentido, tudo isso era o seu eu mais profundo tentando chamar sua atenção. E, eventualmente, você estava pronto para ouvir. Eventualmente, a venda foi retirada, não porque alguém a removeu, mas porque você escolheu ver. E então, aquele momento chegou. A energia mudou da incerteza passiva para a investigação ativa. Você se tornou o detetive da sua própria vida. Parou de dar desculpas e começou a buscar evidências. Começou a notar as inconsistências nas histórias, os padrões de quem estava presente quando as informações vazaram, as impressões digitais da manipulação que de repente ficaram tão claras. Começou a confiar nos seus instintos e a usar seus dons naturais de comunicação e reconhecimento de padrões para descobrir a verdade. Este foi um momento de determinação focada. Você não era mais vítima de circunstâncias que não entendia. Você era um agente ativo em busca de clareza. Talvez tenha começado a fazer anotações, salvar mensagens e criar linhas do tempo. Talvez até tenha testado situações, observando como as informações circulavam. E o que você descobriu provavelmente foi muito mais abrangente do que jamais imaginou. Você viu não apenas o que eles estavam fazendo, mas há quanto tempo isso vinha acontecendo e o quão deliberado tudo era. Essa fase investigativa foi crucial porque transformou sua dor em poder. Cada prova que você reuniu foi um tijolo na fundação da sua nova realidade. Você não estava mais adivinhando. Você não estava mais esperando. Você estava sabendo. E saber muda tudo. A energia dessa fase é nítida, clara e focada. É a energia de uma mente totalmente engajada, desvendando a confusão e o engano com precisão. Você pode ter sentido uma estranha sensação de clareza durante esse período, uma espécie de determinação fria que parecia desconhecida, mas necessária. Era o seu instinto de sobrevivência se alinhando com o seu intelecto. Você estava se protegendo da maneira mais fundamental, armando-se com a verdade. E a verdade, uma vez conhecida, jamais poderá ser desconhecida. Ela se torna a lente através da qual você vê tudo, e muda para sempre a sua relação com aqueles que tentaram enganá-lo. Essa jornada pelas sombras colocou você frente a frente com a energia da lua. O reino da ilusão, das coisas ocultas sob a superfície. Essas duas pessoas eram mestres da desorientação, criando narrativas falsas e usando máscaras. Trabalhavam nas sombras,
usando sugestões e insinuações para que os outros chegassem às conclusões que desejavam. Mas enquanto usavam essa energia para enganar, você a desenvolvia simultaneamente para perceber. Você entrou em um período de genuína desorientação, onde nada fazia sentido e você não conseguia confiar no ambiente ao seu redor. Provavelmente foi a parte mais sombria de toda a experiência, o momento em que você sabia que algo estava terrivelmente errado, mas ainda não conseguia enxergar o quadro completo. Contudo, foi nessa escuridão que seu próprio poder intuitivo se aguçou. Você aprendeu a se guiar por um tipo diferente de luz, a luz do seu próprio conhecimento interior. A energia da lua é complexa porque representa tanto o engano que você enfrentou quanto a intuição que desenvolveu. Essas duas pessoas estavam operando nas sombras, mas não perceberam que as sombras também abrigam a verdade. O lagostim emergindo da água representa os medos e verdades mais profundos vindo à tona. O cachorro e o lobo representam as partes domesticadas e selvagens da sua natureza, ambas necessárias para navegar por esse terreno. E o caminho sinuoso entre as duas torres, as duas pessoas que se apresentaram como obstáculos, leva, por fim, à clareza. Você trilhou esse caminho mesmo quando não conseguia ver para onde ele levava. Você confiou na jornada mesmo quando cada passo parecia incerto. E por ter feito isso, você emergiu do outro lado com uma sabedoria que não pode ser ensinada, apenas vivida. O presente da lua para você não é apenas a capacidade de enxergar através do engano, mas a capacidade de confiar em si mesmo na ausência de clareza. Então, tudo mudou. A energia que antes era defensiva e confusa de repente acelerou. Você passou da investigação para a ação. De manter a posição para avançar com o ímpeto. Essa é a energia do ímpeto apaixonado, de uma confiança que não nasce da ingenuidade, mas de ter sobrevivido ao fogo e emergido mais forte. Você assumiu o seu poder com absoluta convicção. Parou de hesitar e de ficar na dúvida. Começou a tomar decisões ousadas na sua carreira e na sua vida. Cortou relações com pessoas desonestas com firmeza e decisão, não por drama, mas por uma força silenciosa e consciente. Começou a buscar oportunidades que antes hesitaria em aceitar, dizendo sim a novas aventuras e desafios. Há uma libertação nessa energia, uma genuína empolgação pelo futuro que parece conquistada. Essa inquietação, esse desejo de se libertar das amarras, é um sinal de que você está pronto para escrever um novo capítulo. A imagem do cavaleiro avançando a cavalo é poderosa porque representa o instinto e o poder finalmente alinhados com um propósito. Você não está mais travando batalhas que o esgotam. Você está perseguindo objetivos que o inspiram. A armadura que você veste agora não é pesada e opressiva como a energia defensiva do passado. Ela é leve e ajustada, projetada para o movimento, projetada para a vitória. Você aprendeu com cada batalha, e essas lições se tornaram sua proteção. Você sabe em quem confiar e de quem se proteger. Você sabe quando falar e quando se calar. Você conhece o seu próprio valor e se recusa a se contentar com menos. Isso não é arrogância. É sabedoria em ação. E, à medida que você avança, descobrirá que as portas se abrem com mais facilidade, as oportunidades surgem com mais frequência e as pessoas respondem à sua energia com respeito e admiração. Você se tornou alguém que não pode ser ignorado. Com esse impulso para a frente, vem a restauração do equilíbrio. É aqui que a intervenção divina se torna inconfundível. O que você está vivenciando não é mera sorte. É o universo trabalhando ativamente para restaurar a harmonia. Suas intenções genuínas, seus esforços autênticos e seu compromisso com a verdade, mesmo quando isso lhe custou caro, ressoaram em uma frequência que atrai apoio espiritual. É a alquimia de suas lutas e sua força, sua dor e seu crescimento, se fundindo para criar uma versão de você muito mais poderosa. Você está aprendendo a equilibrar sua natureza intelectual com um conhecimento intuitivo mais profundo. A mensagem é que cada experiência, especialmente as dolorosas, contribuiu para o seu desenvolvimento. Portas que antes estavam fechadas agora estão se abrindo. Oportunidades que pareciam perdidas estão reaparecendo em formas melhores. Pessoas que se distanciaram estão voltando com uma nova compreensão. Você está reencontrando seu centro, desenvolvendo uma calma interior que não depende de circunstâncias externas perfeitas. Você passou por um teste de integridade e força. A energia angelical do equilíbrio é suave, porém firme.
Ela te lembra que você não está sozinho nesta jornada. Há forças atuando nos bastidores que você não pode ver, mas certamente pode sentir. Essas forças estão organizando as circunstâncias a seu favor, trazendo as pessoas certas para o seu caminho no momento certo e removendo suavemente obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Sua tarefa não é forçar ou controlar. Sua tarefa é fluir, confiar, permanecer aberto à bondade que está por vir. As taças que fluem entre elas representam a troca contínua de energia entre você e o universo. Você oferece sua confiança, seu esforço, sua esperança, e o universo retribui com oportunidades, cura e abundância. Esta é uma parceria, e é uma parceria que te acompanhará durante o resto deste ano e além. E agora, observe o que você está construindo. Uma vida de independência e prosperidade tranquila. Esta é a energia do sucesso construído com o próprio esforço, de desfrutar dos frutos do seu trabalho. Você está entrando em uma fase em que se sente tão seguro de si que não precisa mais de validação externa. Esta é uma evolução profunda, especialmente para um espírito que prospera na conexão. Você está aprendendo a ser completo em si mesmo, a construir um sucesso que não depende da aprovação de ninguém. Sua vida é como um jardim exuberante que você cultivou com cuidado. Tudo o que você plantou e cuidou, mesmo sob ataque, agora está amadurecendo e produzindo abundância. Isso se reflete em melhorias financeiras, reconhecimento profissional e conquistas de objetivos pessoais. Há uma confiança tranquila e um profundo respeito próprio aqui. Esta é a vida que você está construindo, uma vida a qual aqueles que tentaram impedi-lo não têm acesso. Eles tentaram mantê-lo pequeno, mas você cresceu além do alcance deles. O jardim que você cultivou não é apenas sucesso externo. É paz interior. É a capacidade de sentar em silêncio e sentir-se completo. É a certeza de que você tem tudo o que precisa dentro de si. O falcão em sua mão representa o domínio sobre sua própria energia. Você aprendeu a direcionar seu foco, a canalizar suas paixões, a usar seus dons com intenção. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você é o criador das suas circunstâncias. E a partir desse lugar de soberania interior, você atrai pessoas e situações que refletem o seu valor. Você não implora mais por amor ou respeito. Você simplesmente existe em sua verdade, e aqueles que devem estar em sua vida o encontram naturalmente. Este é o poder do 9 de Pentáculos, e agora ele é seu. E porque você encontrou essa plenitude dentro de si, o universo está trazendo para sua vida pessoas que compartilham essa energia. Conexões autênticas. Parcerias genuínas. Após a traição que você vivenciou, estão sendo oferecidos relacionamentos que restaurarão sua fé na conexão humana. Esses relacionamentos não nascem da necessidade ou do desespero, mas sim da escolha. Duas pessoas completas que optam por compartilhar suas vidas e amplificar os pontos fortes uma da outra. Isso pode ser um relacionamento amoroso, uma amizade profunda ou uma poderosa colaboração criativa. É uma conexão onde o respeito é real e o apoio é incondicional. Você conhecerá pessoas e sentirá uma familiaridade imediata, um clique raro e belo de verdadeira compatibilidade. Sua capacidade de confiar e ser vulnerável não foi destruída, ela foi aprimorada. As duas taças erguidas uma em direção à outra representam uma troca igualitária. Ninguém recebe mais do que dá. Ninguém esconde suas verdadeiras intenções. Este é o tipo de relacionamento que você sempre mereceu, mas cuja existência talvez tenha duvidado. E agora, porque você se esforçou para se tornar uma pessoa completa, está pronto para recebê-lo. Essa pessoa ou essas pessoas o enxergarão com clareza, o amarão sinceramente e o apoiarão incondicionalmente. Celebrarão suas conquistas sem inveja e acolherão suas dificuldades sem julgamento. Esta é a cura que vem depois da dor, a restauração que faz com que todo o sofrimento valha a pena. E quando você olhar para trás e ver tudo o que passou, perceberá que tudo isso o levou diretamente a este momento de conexão genuína. Agora, vamos voltar nossa atenção para a energia que envolve essas duas pessoas que antes trabalhavam contra você. A energia aqui não é de vingança triunfante, mas de observação. Elas agora estão experimentando as consequências de seus próprios atos, e isso se manifestou como uma espécie de paralisia por medo. Elas se agarram desesperadamente ao que têm, aterrorizadas com a possibilidade de perder seu status, seus recursos ou a imagem cuidadosamente construída.
Estão tão focadas em se proteger que se tornaram inertes, incapazes de seguir em frente, crescer ou se adaptar. Cada mentira que contaram agora precisa ser mantida. Cada engano precisa ser defendido. Elas gastam tanta energia apenas para manter seu mundo em ruínas unido que não lhes sobra nada para construir algo novo. As oportunidades estão passando por elas porque têm muito medo de agir. Seus relacionamentos são vazios porque não conseguem ser genuínos. Não há paz para elas, nenhuma alegria verdadeira. Estão presas em uma prisão que elas mesmas construíram. Isso não é punição no sentido tradicional. É simplesmente a consequência natural de construir sobre uma base de engano. Quando sua vida é construída sobre mentiras, você precisa se defender constantemente da verdade. Quando seu sucesso é alcançado por meio da manipulação, você precisa estar constantemente atento para não ser descoberto. Não há descanso, não há paz, não há satisfação genuína. Cada novo dia traz o medo de que hoje possa ser o dia em que tudo desmorone. E, eventualmente, esse medo se torna tão avassalador que paralisa qualquer movimento para frente. Eles não conseguem criar porque estão ocupados demais protegendo. Não conseguem amar porque estão ocupados demais fingindo. Não conseguem crescer porque estão ocupados demais mantendo. Essa é a energia do 4 de Pentáculos, e é uma maneira pesada, solitária e exaustiva de viver. Para você, a jornada é diferente. A mensagem final é de descanso. Depois de todas as batalhas, as revelações e a transformação, é hora de uma pausa sagrada. É hora de se recuperar, de curar e de integrar tudo o que você aprendeu. Este não é um fim, mas uma conclusão suave para um capítulo intenso. Você passou por uma batalha e precisa de tempo para restaurar suas energias. O pior já passou. A capacidade daquelas pessoas de lhe causar dano foi neutralizada. Mas você ainda está processando a experiência, ainda está curando as feridas que podem não ser visíveis, mas são profundamente reais. Você tem permissão para dar um passo para trás, para criar um espaço sagrado para si, para priorizar sua própria restauração. Reserve um tempo para descansar, para se reconectar com seu próprio centro, para deixar seu sistema nervoso se acalmar do estado de hipervigilância. Este descanso não é uma fuga da vida. É a preparação para o novo capítulo belo e pacífico que agora o aguarda. Você conquistou esta paz. A figura em repouso não está derrotada. Ela está descansando. Está permitindo que o corpo e a mente integrem tudo o que aconteceu. As espadas na parede não são mais uma ameaça. São lembranças de batalhas travadas e vencidas. O vitral fala de um espaço sagrado, de proteção, da presença divina que esteve com você durante todo o processo. Você está em segurança agora. Você está se curando agora. E quando você se levantará com uma força e uma clareza que nada poderá abalar. Então descanse, querido. Descanse na certeza de que a justiça foi feita, que o equilíbrio foi restaurado e que seu futuro é brilhante. O universo está com você e tudo está bem.